Olá, pessoal. Eu vou trazer para vocês esse vídeo de hoje. Vou deixar para vocês aqui os conteúdos da prova de inglês, certo? Nós vamos trabalhar na nossa avaliação as duas unidades, ó. A unidade 1, né? Vocês sabem que eu sempre trabalho um texto, né? Uma das unidades eu vou trazer o texto base, ou da unidade 1, aliás, ou da unidade 2, ou da unidade 3. E os conteúdos gramaticais são o simple past, né? Aquele passado simples, onde nós vamos trabalhando aqui os verbos regulares e os verbos irregulares. É assim? Então, vamos trabalhar o passado com os verbos regulares e irregulares. Então, assim, notem que essas duas unidades elas foram dedicadas justamente a inserir como se faz o passado em inglês, né? Então, assim, vou trazer para vocês uma revisão bem rápida. A gente já fez aí nas nossas duas últimas aulas, de modo que nós abordamos o simple past com verbos regulares, né? E abordamos também o simple past com os verbos que são chamados de verbos irregulares, ok? Então, partindo desse princípio, vamos lembrar aqui, ó, o seguinte: quando os verbos eles são regulares, para mim colocá-las no passado, eu vou precisar apenas acrescentar o ed, para a regra geral, né? A maioria dos verbos, eu vou acrescentar o ed. Quando o verbo terminar com a letra E, eu coloco apenas o D. E quando terminar com Y, precedido de consoante, aquela regrinha, né? Aí eu acrescento o IAD, beleza? Então, esses são os verbos regulares, que são uma grande maioria, né? Então, vamos lembrar o seguinte: com essa categoria de verbos, eu posso fazer as formas afirmativa, negativa e interrogativa, né? Vou dar um exemplo aqui. Já estou cheio de escrever Melody, então deixa eu escrever Josefa. Pronto, Josefa. Josefa, work, um verbo regular, né? Coloquei o ed. Trabalha muito. Yesterday. Pronto. Veja que quando eu faço aqui o simple past, eu tenho que ter sempre uma indicação de quando aconteceu determinada ação, né? Então, ontem, ó. Para mim colocar essa frase aqui, ela está na afirmativa. Então, eu precisei apenas acrescentar o ed, né? Como vocês podem ver. E trata-se de um verbo regular. E aí, eu coloco essa ação no passado. Josefa trabalhou muito ontem. Se eu for colocar na forma interrogativa, então eu vou precisar de um auxiliar, que vocês sabem que no inglês, ao fazer pergunta, eu tenho que marcar como auxiliar, né? E o auxiliar que marca pergunta em inglês, se a frase não existe, é o do. Então, se eu for colocar no passado, quem vai para o passado é ele, né? Dirty. Beleza, então trago ele aqui no início. Joseph. Coloco aqui com J maiúsculo. Deixa eu tirar esse J aqui. E esse verbo aqui vocês têm que lembrar, ó, que o verbo principal, né? Ele vai vir da sua forma original, sem o to. Então, yesterday. Sinal de interrogação para não esquecer. Pronto. Então, na interrogativa, eu vou precisar do auxiliar, né? Ó, marcar aqui em negrito. E o verbo que eu tinha colocado o ed lá na forma afirmativa, eu vou precisar tirar, deixá-lo da forma original. Não esqueça, principalmente quando a gente estiver trabalhando aqui com esses verbos irregulares, certo? Eu tenho que conhecer como é esse verbo na sua forma original para eu colocar nas frases interrogativa e negativa. Vamos transformar ela na negativa aqui rapidinho, né? A negativa é só acrescentar o not. Então, na ordem correta da frase. Joseph did not work, também normal, né, da forma como ele apresenta. Yesterday. Pronto. Essa é a forma negativa. Vou precisar apenas do did not, né? Ou seja, o acréscimo de not
junto do auxiliar. Ok? Pronto, essa é a forma, as três formas aqui no Simple Past quando eu trabalho com verbos regulares. Agora, nesse caso aqui, pessoal, com os verbos irregulares, ó, como a gente já viu, eu tenho que conhecer a palavra. Então, assim, a ideia é que vocês possam observar aquela página final do livro, né, onde tem aquela tabelazinha com os verbos no infinitivo, no passado, né? E aí, para a gente ficar mais apto e com o maior número de palavras que eu possa conhecer, fica melhor o trato com a língua, certo? Então, vamos lá. Imagina uma situação aqui, eu vou dizer que Peter viu alguém, viu his friend, viu seu amigo. Semana passada, last week. Pronto. Aqui eu coloquei no passado e eu apliquei aqui, ó, o verbo ver, né, que ele, a sua forma regular, né, se, é o verbo ver. Então, deixa eu colocar o to aqui para indicar aqui. Pronto, esse é o passado, ele é a forma, aliás, forma de infinitivo, certo? A gente só lembrar, vou deixar ele aqui no cantinho. Pronto, eu usei ele aqui, ó, no passado. Ele é um verbo chamado de verbo triforme, apresenta três formas, a gente vai ver uma no infinitivo, uma no passado e outra no particípio, a gente vai trabalhar mais à frente. Então, vamos colocar aqui, tornando ela na interrogativa e na negativa, como eu fiz na frase anterior, certo? Então, vou marcar o auxiliar dele, trazer o sujeito, Peter. O verbo aqui, eu vou ter que colocar ele na forma original, então, ver. E o restante da frase, his friend, last week. Ok? Sinal de interrogação. Pronto. O que eu fiz aqui, ó? Trouxe aqui o verbo para sua forma original, né? Sem o to. E acrescentei aqui o marco com o verbo auxiliar. Ok? Vamos negar aqui agora. Vamos dizer que Peter does not. Does not. Verbo na forma original e o restante da frase. Last, que eu esqueci o T aqui acima. Last weekend. Beleza? Pronto, então é isso. Eu vou deixando para vocês um exercíciozinho básico. Trabalhei 6 questãozinhas. Vocês vão ler um texto, né, informativo sobre Leonardo da Vinci. Perceba que ele vai estar com muitas ações do passado, que é algo que já aconteceu. Bem interessante esse texto. E aí vocês vão trabalhar alguns verbos, principalmente voltado aqui aos verbos irregulares. Ó. Ok? Não esqueça aqui que o be também ele é irregular, né? O verbo to be. E aqui vocês vão aplicar o passado simples, ok? Perceba que se tiver verbo regular, vai para aquela regrinha do ED, né? É o caso de story aqui, ó, work, dentre outros. Se o que não for, vocês vão aplicar a forma de passado. Busca lá naquela tabelazinha do nosso livro, certo? Quarta questão aqui, vão fazer o passado, né? E a quinta aqui, vocês vão fazer a forma negativa e interrogativa. Mais ou menos baseado nos exemplos que eu acabei de dar aqui, certo? Então, não se esqueçam de o conteúdo eu não vou colocar no grupo, eu vou deixar aqui no vídeo, certo? Então vocês pegam por aqui, assistam o vídeo, esse vai ser o conteúdo para a nossa avaliação, beleza? Então, espero que vocês possam fazer uma boa prova, ok? Qualquer coisa estou à disposição.